Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós aqui presentes e aqueles que estão online. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de fraternidade, de caridade, de paz, de amor e de cura também. Quero agradecer a nossos irmãos espirituais que estão aqui para nos amparar, para nos proteger, de acordo a cada sua necessidade. Para iniciar nossos trabalhos, vou chamar a nossa amiga Carlinha para que faça a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. A nossa leitura preparatória é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Lição 68, necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Foi dito por Paulo em Efésios 5,14. Grande número de adventistas ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e de compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Assim seja, graças a Deus. Aproveitando a leitura, vamos elevar nossos corações para nosso Mestre Jesus, aliviar nossos pensamentos e pedir para o Senhor que abençoe essa tarde de hoje. E como diz a leitura, acordemos para a evolução espiritual. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa tarde. Abençoa-nos a todos nesse momento. E que a paz esteja sempre conosco, agora e sempre.
hoje vamos receber aqui a nosso amigo Vanderlei Aguiar, trazendo-nos o tema de iluminação interior. Aguiar, fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Esperamos encontrar todos vocês bem e que possamos passar os próximos 50 minutos em harmonia, tentando nos entender e nos fazer entender acerca dos ensinamentos de Jesus, esclarecidos pela doutrina dos Espíritos. Nós vamos falar sobre esse tema, está aí na tela, iluminação interior, tentando mostrar a cada um de nós qual é o nosso objetivo aqui na Terra, nessa encarnação. Jesus nos ensina nessa parte do Evangelho que não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. É uma demonstração máxima do amor que nós podemos ceder aos nossos irmãos. É a melhor forma que nós temos de demonstrar a eles, esse amor que nós sentimos. Deus coloca, Jesus, no caso, coloca nessa passagem uma relação estreita entre a nossa vida e o amor, mostrando o amor como sendo o mais sublime dos sentimentos e a vida como o nosso bem mais precioso. A gente procura, muitas vezes, descobrir uma definição para a nossa vida, um significado para a nossa vida, e tem dificuldade, porque nem a ciência nem a filosofia conseguem definir claramente o que é a vida em si. Esse poeta que vocês veem aí, o Luiz Gonzaga Júnior, filho do grande Gonzaguinha, em uma de suas canções, ele descreveu a vida como sendo o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. É uma forma bastante poética, bastante lírica de definir a vida, porque resume tudo aquilo que Jesus nos falou sobre a nossa vida. E o interessante dizer é que Gonzaguinha se dizia ateu, ele não acreditava em Deus. Talvez não acreditasse naquele Deus que o ensinaram a acreditar. Mas ele sabia da importância da vida e nós também temos essa obrigação, porque ele, enquanto poeta, nos trouxe uma frase tão bonita, tão interessante, e a gente aproveita essa frase. Bem, a gente tem que saber qual é o objetivo principal de nós estarmos aqui, da nossa encarnação, da nossa vida, por que estamos aqui? E Kardec perguntou isso aos espíritos superiores, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos superiores responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Percebam que Jesus já tinha falado sobre isso antes, mas Kardec fez questão de reafirmação dos espíritos superiores. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Tudo aquilo que nós encontramos próximos de nós, todos os ensinamentos trazidos por Jesus, pelos seus discípulos, pela doutrina espírita, são caminhos. Caminhos para nós chegarmos a esse ponto em que Jesus nos orientou. Chegarmos à nossa perfeição. Como já dissemos, Jesus... Você não tem um passadorzinho para eu passar? Não. Não tem problema não, porque senão eu fico desviando de vocês para ele e às vezes quebra um pouco a sequência, mas tudo bem. Jesus já havia dito isso lá no Evangelho, quando ele nos ordenou, nos deu uma afirmação no imperativo, afirmativo, nos ordenando que fôssemos perfeitos. Percebam que uma das pouquíssimas religiões no mundo que nos ensinam isso é o Espiritismo. As outras religiões entendem que a nossa passagem pela Terra é simplesmente para não fazermos o mal, para obedecermos a Jesus, para guardarmos o juízo final, para irmos para o céu, para o inferno. Mas Jesus não disse isso. Jesus nos ordenou que fôssemos perfeitos. Ele nos ordenou que chegássemos à perfeição. Mas como chegar à perfeição em um tempo tão curto de vida que a gente tem? Por isso o Espiritismo e o Budismo e outras religiões orientais
nos trazem a realidade da reencarnação. A nossa iluminação, ela pode ser comparada como sendo assim uma escalada rumo a uma montanha, onde no pé dessa montanha nos encontramos nós não, nos encontrávamos nós como espíritos simples e ignorantes. Os espíritos nos ensinam que nós somos criados simples e ignorantes, mas à imagem do Criador. Nós partimos ali do pé dessa montanha. Jesus está lá no topo da montanha como sendo o exemplo máximo de perfeição a que nós almejamos. Sabemos que ele ainda não é um espírito perfeito como o Pai, porque ele próprio disse que bom somente o Pai que está no céu. Mas para nós, Jesus representa o exemplo máximo da perfeição. Então nós estamos ali na base da montanha, estávamos, quando fomos criados à sua imagem e semelhança enquanto espíritos ignorantes e simples. E Jesus está lá em cima. E onde estamos nós, criaturas da Terra, nesse momento, nessa escalada evolutiva? Estamos ali, no comecinho da montanha. Algumas pessoas acham que por estarmos passando por um processo de regeneração, já estaremos lá chegando na metade ou mais da metade dessa montanha. Mas isso não é a nossa realidade. Nós ainda nos encontramos em estágios básicos de evolução, muito mais perto do ponto em que fomos criados do que do ponto do nosso destino. Estamos ainda bem distantes disso. Se fosse uma corrida de obstáculos, e olha que nós temos que passar por muitos obstáculos nessa nossa corrida evolutiva, nós poderíamos dizer que estamos bem mais perto da largada do que da linha de chegada. Precisamos avançar ainda bastante para chegarmos até esse ponto de evolução em que chegou Jesus. Porque nós cumprimos nessa nossa vida aquilo que os gregos antigos chamavam do mito de Sísifo. Não sei se vocês já ouviram falar a história de Sísifo. Sísifo era um sujeito extremamente esperto. Era aquele símbolo do espertalhão grego. Era um mortal, mas que tinha o mau hábito de desafiar os deuses. Certa feita, Zeus, o grande deus do Olimpo grego, da mitologia grega, mandou que fosse sequestrada uma mortal muito bonita. E assim foi feito. E Sísifo viu aquilo e tentou tirar proveito do que ele tinha visto. Isso é mitologia, tá, gente? Mas são histórias que se contam. E ele foi lá e denunciou para o pai da jovem que Zeus havia mandado raptá-la. Aí não prestou, porque Zeus era o grande todo-poderoso do Olimpo. Zeus então ordenou ao deus Tânatos, que era o deus da morte, que conduzisse Sísifo lá para o fundo da terra, para as profundezas da terra, que nós hoje, na versão católica da coisa, interpretamos como um inferno, mas é um lugar que não existe, é um lugar mitológico, logicamente. E Sísifo foi lançado para as profundezas, mas ele era tão espertalhão que ele conseguiu enganar até mesmo o deus da morte. Disse que tinha levado para ele um presente, um colar bonito, e Tânatos aceitou o presente, só que era uma armadilha. Sísifo colocou o colar no pescoço desse deus e o prendeu. Mas ele era um deus, e Sísifo era um mortal. Esse deus se revoltou. Enfim, para não continuar contando toda a mitologia grega, ele condenou Sísifo a um castigo eterno. Ele ia ter que rolar para cima de uma montanha uma pedra gigantesca. Só que ele ia desequilibrar-se no meio do caminho e a pedra ia voltar. Ele subia um bocado e a pedra descia outro bocado. E ele passou assim toda a sua vida tentando levar essa pedra lá para cima como um castigo dos deuses. Nós trazemos essa história mitológica para mostrar que muitas vezes nós fazemos assim. Nós começamos trabalhando, exercendo esse mito, sem o perceber, sem o notar. Nós trabalhamos, fazemos as nossas evoluções nas nossas encarnações, depois cometemos equívocos gravíssimos
que não nos faz retroceder, porque o espírito não retrocede em sua evolução, mas não permite que nós estabeleçamos as conquistas alcançadas. É como ensinou Emmanuel na leitura feita pela nossa jovem aqui no começo. Jesus nos diz: acorda, tu que dormes, porque nós trabalhamos muitas vezes dormindo, porque rolamos a nossa pedra evolutiva para cima e às vezes na mesma encarnação permitimos que ela volte para baixo. Por isso que estamos ainda naqueles estágios iniciais da evolução. Hoje podemos dizer que estamos começando a atingir patamares melhores de evolução, mas passamos 200 mil anos, pelo menos, ali, praticamente estático no nosso processo evolutivo, faltando aquele eclã a mais de evolução. Se não atentarmos para a nossa reforma interior, todo o bem que nós fizermos, todas as conquistas, todo o estudo, toda a prática do bem, da caridade, se não for acompanhada de um estabelecimento de iluminação interior em nós, terá pouco efeito. É claro que as nossas conquistas nunca serão perdidas. A recompensa pela prática do bem será uma constante em nossa vida. É como André Luiz, o Espírito, ensinou no livro Nosso Lar, sobre os bônus horas. Tudo que fazemos de bom em nosso lar, ganhamos bônus horas. Tudo que fazemos de bom aqui na Terra, ganhamos crédito na contabilidade divina. Mas são créditos. O que nós precisamos mesmo é estabelecer o nosso crescimento. Rolar a pedra para cima é importante, mas é importante não deixar que ela volte para clarearmos-nos interiormente e continuarmos evoluindo. Nesse livro chamado Iluminação Interior, o Divaldo Pereira Franco e a Joana de Ângeles, a sua benfeitora, escreveram que, embora as maravilhosas conquistas externas da cultura, da civilização e do conhecimento, têm escasseado as aquisições internas do indivíduo em favor da sua iluminação pessoal. Nós estamos evoluindo absurdamente, mas as conquistas em favor da nossa iluminação interior ainda se encontram bem fraquinha, bem no início desse processo. É necessário que, a partir do evento da modificação do nosso planeta para um mundo de regeneração, a gente possa acelerar esse processo, continuar praticando o bem, aprendendo, estudando, praticando a caridade, amando o próximo como a nós mesmos, mas buscando estabelecer isso em nós como uma prática rotineira, porque isso representa a nossa iluminação interior. Ela continua dizendo, a Joana de Ângeles, que a escolha de conduta define-lhe o rumo de ascensão ou de queda, a fim de permanecer no obscurantismo em relação à verdade ou no esforço dignificante da alta iluminação. A gente é que escolhe. Ou nos mantemos na obscuridade, na ignorância proposital, buscando aquilo que nós já sabemos que não é verdade, ou começamos a buscar a nossa própria verdade para introjectarmos essa iluminação, porque é para isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso objetivo. Já adiantando, uma pergunta que fica em nossa mente: qual é o objetivo da nossa vida? Por incrível que pareça, a ciência diz que o objetivo da nossa vida é simplesmente nos mantermos vivos, ou seja, nos procriarmos para perenizarmos a nós mesmos. Deixarmos descendentes para que a nossa prole não se extinga. Ou seja, a ciência entende que o objetivo da vida acaba em si mesmo. O objetivo da vida é manter a vida. Não tem objetivo. É como se o objetivo dessa casa espírita fosse apenas manter as paredes no lugar em que elas estão. O único objetivo dessa casa de amor e de caridade é manter as paredes onde elas estão. Então, nós estamos aqui para ficar vigiando. Quando cai um tijolinho, eu boto no lugar. Quando cai outro, eu boto no lugar de novo. Quando o chão rachar, eu conserto. Mas não serve para mais nada. É um absurdo isso.
Não podemos imaginar que a vida, sendo uma coisa tão grandiosa, possa parar nisso mesmo. Não pode se extinguir em si mesmo o objetivo da vida. Alguns dizem que o objetivo da vida é ser feliz. É claro que nós estamos aqui para ser felizes. Deus não nos criaria para a infelicidade. A infelicidade quem criou somos nós. Se passamos por dificuldades, são dificuldades que nós próprios geramos. Então, é obrigação nossa, é direito nosso buscar a felicidade. Mas o objetivo da vida não é apenas ser felizes. Talvez a ciência da vida, o conhecimento da vida, seja ser feliz, porque viver feliz é muito melhor do que viver não sendo feliz. Mas a grande sabedoria da vida é saber fazer alguém feliz, porque quando eu faço alguém feliz, eu consigo me fazer feliz também, porque não existe nada mais agradável do que ver uma pessoa feliz. Mas precisamos entregar o grande segredo da vida. O grande segredo, gente, é não ter a obrigação de sermos felizes. Porque nós vivemos em um mundo que ser feliz é obrigação. Se eu não sou feliz, eu preciso fingir que sou. Se eu não estou alegre, eu tenho que fingir que sou. Porque senão as pessoas me cancelam, ninguém quer ver ninguém triste nas redes sociais. As redes sociais nos impuseram uma condição em que eu preciso ser feliz. Eu tenho que mostrar a minha felicidade. E aí, quantos de nós escondemos a nossa própria infelicidade com medo de sermos cancelados pelos outros? São situações tristes que nós vivemos hoje, porque a obrigação do mundo é a felicidade. O computador, o tablet, o celular, a televisão, o cinema só mostram pessoas felizes e rindo, alegres. Quando mostram dramas, é apenas uma passagem para chegarmos à felicidade no final. A realidade vem sendo mostrada a conta-gotas. Nós não temos obrigação nenhuma de sermos felizes se não estamos felizes. Nós temos o direito de sermos felizes. Nós temos a obrigação de buscarmos a nossa felicidade, mas se eu não consigo fazer isso sozinho, existem pessoas que podem me ajudar. A casa espírita é a primeira delas, mas temos amigos, temos parentes. Esse é o grande segredo da vida. Esse filósofo canadense chamado Paul Bloom, ele escreveu certa feita que as pessoas querem ser felizes. O mais importante para elas é ser felizes. Mas ele disse, eu prefiro ser bom do que ser feliz. É bom ser feliz? É bom, mas é muito melhor ser bom do que ser feliz. Imaginemos nós se Abraham Lincoln, o grande estadista americano do século XIX, responsável em libertar os escravos e também unificar o seu país. Será que Abraham Lincoln teve tempo de ser feliz? Ele conseguiu as duas coisas e pouco tempo depois foi assassinado em sua casa, na Casa Branca, em Washington. Será que ele teve tempo de ser feliz, ou de pensar em ser feliz? Construiu uma coisa gigantesca, a libertação dos escravos, mas não pensou em ser feliz, mas provavelmente tenha sido. Será que Joana d'Arc, a heroína francesa, que com 19 anos tinha que comandar um exército e morreu martirizada com 19 anos de idade, teve tempo de pensar em ser feliz? Será que Madre Teresa de Calcutá, em volta a tanta miséria, tinha tempo de ser feliz? Teve tempo de ser feliz? Ou será que ela era feliz do jeito que ela agia? Era ela feliz construindo a felicidade alheia, ou pelo menos reduzindo a infelicidade e a miséria dos outros? Porque quando falamos em miséria na Calcutá dos anos 50, nós não temos ideia do que era aquela miséria. Um país destruído pelo colonizador, que depois o abandonou, e construiu prédios belíssimos na fachada e atrás deles toda a miséria ficou lá estocada. Foi essa miséria que Madre Teresa encontrou. Será que ela teve tempo de se preocupar com a própria felicidade? Ou será que para ela bastava a felicidade que ela era capaz de promover naquela região em que ela estava? Ser feliz é importante, mas existem coisas mais importantes
do que sermos felizes. Nesse livro que já citamos, Iluminação Interior, a Joana de Anjos traz outra frase bastante interessante. Ela diz que a verdadeira felicidade é a inefável alegria de ter consciência da própria fragilidade e das infinitas possibilidades de realização moral que decorre da coragem para conseguir a autoiluminação. Vejam quantas possibilidades nós temos de realização moral, mas são infinitas. E é justamente a busca por essas oportunidades que nós temos de realização moral é que nos permite nos iluminarmos interiormente e expressar uma felicidade perene, uma felicidade duradoura, aquela que não termina com o próximo passo, aquela que se mantém conosco eternamente. É o ensinamento da benfeitora. Mais um. Allan Kardec, muito preocupado também com essas questões de felicidade, perguntou isso que está escrito aí na tela aos espíritos superiores. A pergunta queria dizer o seguinte: do que eu preciso para ser feliz aqui na Terra? Ele perguntou aos espíritos superiores, lá na pergunta 922. A gente vê que existem pessoas felizes, pessoas infelizes, pessoas que poderiam ser felizes, mas não são, pessoas que não tinham nem o direito de ser felizes, mas são. Enfim, o que nós precisamos para ter tudo que eu necessito para ser feliz? E aí, os espíritos responderam. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam que essa resposta, ela é extremamente subjetiva. Ela depende de cada um de nós, depende da minha interpretação, depende da sua interpretação, depende da interpretação de todo mundo. Porque ela não é uma resposta objetiva, não é uma resposta clara e transparente. Ele podia responder, para que eu seja feliz, eu preciso ter pleno gozo da minha saúde, ter uma boa pensão mensal de 5 salários mínimos e ter uma família feliz. Eu só preciso disso para ser feliz. Podia ter sido isso a resposta, valia para todo mundo. Essa que ele deu vale para todo mundo, mas na medida de cada um de nós. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E o que é o necessário? O necessário para uns é o supérfluo de outros. O necessário para uns é o excesso para outros. Cada um vai dizer o que necessita para ser feliz. Bem, eu, para ser feliz, preciso de uma casa boa, um carro na garagem e um bom salário. Ótimo. Mas tem gente que vai falar, nossa, mas que vida miserável. Uma casa, um carro, um bom salário. Coisa triste. Eu quero ter pelo menos 4 casas e um patrimônio de não sei quantos milhões. O outro fala, mas com esse tanto de milhões não dá para comprar 5 iates e um avião a jato. Para ser feliz, eu preciso disso. Cada um de nós vai traçar o seu patamar para dizer assim, a partir daqui eu posso ser feliz. E aí vamos ser felizes ou infelizes de acordo com esse patamar. Porque se nós continuarmos a vida inteira buscando quimeras que jamais vamos alcançar, imaginando que para ser feliz eu preciso de um bilhete premiado da Mega Sena, aqui para nós, o que não faz mal para ninguém, ninguém pode rejeitar uma benção dessa, ninguém pode dizer que não gosta de dinheiro, quer dizer, poder pode, mas é difícil. Não é essa a questão. Mas eu posso dizer, eu gostaria de ter $1 milhão, mas eu sou muito feliz com essa merreca que eu ganho por mês. E pronto, eu já tenho o que eu preciso para ser feliz, e isso é que é importante, essa é a resposta dos espíritos. Algumas pessoas são felizes com muito pouco, outras têm tudo e não são. No Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos dizem que nem a saúde, nem a eterna juventude, nem a beleza e nem a riqueza, e nem essas 4 coisas juntas podem garantir a ninguém a felicidade. Por isso que dissemos, é uma resposta subjetiva, quando ele fala sob o ponto de vista moral,
A mesma coisa. O que eu preciso ter, sob o ponto de vista moral, para ser feliz? A consciência tranquila e a fé no futuro. Algumas pessoas dizem, não, eu tenho fé no futuro. Eu tenho fé em Deus que ainda esse ano eu acerto na Mega Sena. Puxa, eu tenho fé no futuro. Isso é fé no futuro? Ou então ele diz assim, eu nunca matei, nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém. Eu tenho a minha consciência tranquila. Será que basta isso? Ou então ele fala assim, bem, eu só matei para me defender. Eu só roubei porque estava morrendo de fome. Estou com a minha consciência tranquila. Tudo bem. Se isso lhe basta, se isso lhe basta, sinto muito. Outros dizem, puxa, naquele naufrágio eu consegui salvar 8 pessoas, mas se eu tivesse me esforçado mais, eu conseguia salvar 10. Mandei isso aqui lá para as vítimas do Rio Grande do Sul, mas se eu tivesse pensado um pouquinho, eu podia ter mandado o dobro. Algumas pessoas sempre acham que podem fazer mais. Então, elas elevam o seu patamar moral e buscam sempre esse crescimento moral. E é aí que a iluminação interior delas vai crescendo. Enquanto eu aumentar o meu patamar moral necessário para a minha felicidade e diminuir o meu patamar físico, o meu patamar material, mais aptidão, mais propensão à felicidade e à iluminação interior eu vou ter. Simples assim, gente. Allan Kardec já disse do objetivo principal da vida, mas Leon Denis, o seu grande discípulo, também, nesse livro, O Porquê da Vida, ele responde: sendo o propósito da vida o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser. Não temos que ter dúvida. O nosso objetivo é a perfeição moral, é a iluminação interior, é sermos grandes, é crescermos com aquilo que aprendemos e com aquilo que ensinamos. Não há outro caminho. Prática da caridade é caminho para a própria iluminação, é caminho para o nosso crescimento, mas não é o nosso objetivo. A frequência na casa espírita, as orações diárias que fazemos, o estudo constante que orientamos que todos façam e que também fazemos, é caminho. O próprio Mestre Jesus, em toda a sua grandeza, afirmou claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, disse ele. E qual é o objetivo? O Pai. A perfeição, chegarmos lá, galgarmos aquilo que nós estamos chamando de a nossa perfeição interior, de a nossa iluminação interior. Não é fácil, porque é muito mais fácil estender a mão para quem tem fome, é muito mais fácil doar quando temos, é muito mais fácil estarmos aqui na casa espírita nesse momento, ouvindo alguém falar ou falando para vocês, dirigindo, controlando as questões técnicas, dirigindo a reunião. Isso são esforços que nós fazemos, porque poderíamos estar em lugares muito mais agradáveis para outras pessoas, mas estamos aqui nesse sábado de verão, em pleno maio. Eu nunca vi o verão cair em maio, é a primeira vez, mas tudo bem, a gente vai aceitando essas coisas. Poderíamos estar em diversos lugares, mas fizemos a opção de estarmos aqui. Talvez até num esforço. Quantos não vieram de ônibus ou vieram a pé caminhando? Isso é caminho para o nosso processo evolutivo. Isso é a busca por aquilo que Jesus ensinou. Mas é necessário que nos transformemos interiormente, é necessário que façamos uma reflexão sobre o que somos nós, quem somos nós, buscar esse crescimento interior para estabelecimento de tudo aquilo que nós fazemos em benefício do mundo e em benefício de nós próprios. Por isso que Leon Denis também reafirma a fala de Kardec. Camille Flammarion pediu que fosse escrito na lápide, onde está o túmulo de Kardec, em epígrafe, sobre a sua lápide, essa frase que sintetiza tudo isso.
nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Progredir sempre é a única forma que nós temos de chegarmos à perfeição moral, à perfeição intelectual, à perfeição física, inclusive, se é que podemos dizer da parte física aos espíritos superiores. Mas a perfeição ela vem englobada em todos os seus aspectos. Está escrito lá no túmulo de Kardec, em epígrafe. Mais um, por favor. Atrelando-nos mais próximos de nós, Chico Xavier, trazendo a palavra do benfeitor Emmanuel, também trouxe nesse livro, chamado Pão Nosso, essa frase: afeiçoemo-nos, pois, ao evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. O texto é longo, trouxemos apenas uma síntese. Mas vejam que Emmanuel é muito claro em dizer: vamos, sim, nos agarrar, nos afeiçoar, nos apaixonar, amarmos, seguirmos o Evangelho de Jesus. O Evangelho sentido e vivido, não apenas lido e interpretado, mas sentido e vivido, muito mais do que lido e interpretado. Mas compreendendo o imperativo, a ordem, compreendendo aquilo que é indispensável, que é a nossa iluminação interior. A gente fala sobre essas coisas porque outros espíritos benfeitores já trouxeram essas informações para nós. E a informação mais clara com relação a isso, com relação a essa diferença entre servirmos e nos iluminarmos, entre trabalharmos e crescermos espiritualmente, entre empurrar a pedra para cima e não deixar que ela volte, talvez na literatura espírita foi trazida nesse livro, chamado Voltei. Esse livro foi escrito pelo Chico Xavier, trazendo a mensagem de um benfeitor espiritual que assinou com o nome de Irmão Jacó. Ele não quis assinar com o seu próprio nome, porque pouco tempo antes, Chico Xavier tinha passado por aquele processo desgastante da família de Humberto de Campos, que contestou que as obras que Chico Xavier trazia eram de Humberto de Campos. A família de Humberto de Campos contestou isso e proibiu o Chico de usar o nome do seu marido. Então, Humberto de Campos assumiu o pseudônimo de Irmão X. E esse cidadão aí assumiu o nome de Irmão Jacó, para não cair na mesma armadilha física, porque temos que ter cuidado com as nossas leis, porque as leis existem para serem cumpridas. Então ele assinou com o nome de Irmão Jacó, mas tratava-se de um senhor muito conhecido no mundo inteiro, chamado Frederico Figner. Depois foi revelado isso com o tempo. Frederico Figner, que é o Irmão Jacó, foi um sujeito da religião judaica que nasceu num país chamado Tchecoslováquia. A maioria de vocês nunca ouviu falar nesse país porque ele nem existe mais, foi desmembrado há muitos anos. Mas antigamente existia um país chamado Tchecoslováquia, que fazia parte da cortina de ferro, lá no leste europeu. Mas na Primeira Guerra Mundial houve uma invasão e uma perseguição sistemática aos judeus. Vocês todos conhecem isso. Frederico Figner era judeu. Ele tinha duas características importantes. Uma que ele era judeu e outra que ele era rico na Tchecoslováquia. Então ele juntou todas as suas tralhas e tudo que ele tinha de importante e mudou-se para os Estados Unidos, fugindo da perseguição judaica, perseguição aos judeus. Lá nos Estados Unidos, pegou a sua fortuna e investiu nas invenções de um outro gênio da humanidade chamado Thomas Alva Edison. Conhecem Thomas Alva Edison? Inventor da lâmpada elétrica, não essa. Essa aí já é uma evolução, mas inventor da lâmpada elétrica e de mais centenas de patentes, entre elas uma chamada gramofone. Conhece o gramofone? Aquele troço desse tamanho que você coloca um disco de carnaúba em cima dele. Olha, teve uma senhora lá atrás que fez assim, eu acho que ela até usou e se bobear tem um em casa. Tem não? Tem não, diz ela. Já vendeu. O gramofone foi uma invenção de Edison
que Figner trouxe para o Brasil e montou uma empresa chamada Casa Edison, em que ele fabricava e vendia não só os gramofones, mas também os discos de carnaúba. Em princípio eram rolos, mas logo depois evoluiu para discos. E ficou muito mais rico, porque Figner sabia fazer dinheiro sem a exploração alheia, porque ele nunca explorou ninguém, ele sempre trabalhou e dividiu o que tinha com os seus empregados. Um dos empresários exemplares. Frederico Figner conheceu o espiritismo, era judeu, mas converteu-se ao espiritismo. Converteu-se é modo de dizer, porque ninguém se converte ao espiritismo, nós abraçamos essa causa. Mas ele abraçou a causa espírita. Nós podemos afirmar que grande parte das obras de caridade e obras assistenciais de Chico Xavier foram financiadas por ele, Frederico Figner. Frederico Figner fez uma doação, depois que desencarnou a Chico Xavier, que foi suficiente para montar um parque gráfico no Rio de Janeiro, onde começou-se a imprimir a preços mais baratos livros espíritas. Frederico Figner, que era um grande jornalista, investia a sua reputação e o seu tempo escrevendo artigos espíritas e pagando para que eles fossem escritos em jornais importantes da sua época. Mas não parava ali. Como era muito rico, fez muitas doações, tratava muito bem os seus empregados como se fossem os seus companheiros. E na época da gripe espanhola, 1919, se não me engano, eu estava lá, mas não me lembro bem a data, 1919. Frederico Figner doou uma de suas mansões para que fosse feita uma grande enfermaria para serem cuidadas as pessoas acometidas da gripe espanhola. A casa ficou lotada de indigentes. E ele, não satisfeito, foi lá, porque não era só de espaço que se precisava, precisava-se de mão de obra. E ele foi lá. Praticamente mudou para aquela mansão que já nem sua mais era. Adquiriu a gripe espanhola e quase morreu, mas não morreu, não desencarnou. Continuou vivo, trabalhando em reuniões mediúnicas, todas as semanas, regularmente, convencendo os espíritos a evoluírem, a adquirirem a sua própria iluminação, a largarem do corpo físico de que eles não mais necessitavam e partir definitivamente desta para melhor. Figner fazia tudo isso. E quando ele escreveu, depois que ele desencarnou, ele escreveu esse livro contando como foi a sua desencarnação e a sua gigantesca decepção. Porque ele imaginou que, pelo tanto que ele angariou de bônus horas terrestre, pelo tanto bem que ele fez aqui, ele seria recebido por uma corte de anjos, porque ele tinha esse merecimento pelo bem praticado. E, por incrível que pareça, ele foi recebido por uma corte de anjos. Ele foi recebido aqui na Terra pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, patrono dessa casa, que veio pessoalmente recolhê-lo porque ele tinha esses méritos. Só que Frederico Figner tinha um problema. Ele não conseguiu iluminar-se interiormente suficientemente para acompanhar Bezerra de Menezes e sua comitiva. E um dos trechinhos que ele escreve em seu livro, ele fala que no momento da sua desencarnação, quando chegaram para recolhê-lo, ele, assombrado, se viu em duplicata. O corpo esticado na maca, no chão ou na cama, e ele ali em pé, contemplando aqueles destroços, aquele corpo morto que estava ali, sem conseguir afastar-se dele. E ele ainda fala, eu que tanta vez exortar os desencarnados a contemplarem os seus despojos de que se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Gente, eu fico pensando com certa preocupação. Se uma pessoa como Figner passou por isso, como é que será o meu caso? Me preocupo com isso. É necessário. Pois é. O nosso caso. Muito obrigado por ter se associado a mim, porque eu não teria coragem de colocar você nesse balaio. Mas o senhor fez e eu concordo com ele. Gente, se ele que fez tanta caridade
chegou a esse ponto, imaginem nós, que fazemos tão pouco. Mas se fizermos pouco e esse pouco solidificar o nosso crescimento, vai ser bastante, porque não importa o quanto fazemos, o que importa é o que esse fazemos, o que esse que fizemos nos modificar interiormente. Wigner viu a sua filha Marta, ele chamou de Marta, o nome dela era outro, mas ele chamou ela de Marta, que desencarnou vários anos antes, que nem sequer religiosa era, brilhando, enquanto o seu corpo apagadinho teve que ser levado para a beira do mar para restabelecer as suas energias pela equipe de Bezerra de Menezes. É claro que pelos méritos que ele tinha, a sua luzinha logo acendeu e ele conseguiu ficar desperto e saudável no plano espiritual, mas teve dificuldade, porque não estabeleceu em si a sua própria iluminação interior. Veja como isso é grave. É necessário, gente, aproveitarmos a vida. Nós estamos vivos e precisamos viver. Viver e, como disse o Gonzaguinha, não ter a vergonha de ser feliz. Mas também não termos a felicidade, não temos a necessidade de ser felizes. Precisamos cantar e cantar a beleza de sermos eternos aprendizes. Porque é isso que somos. Tirando Jesus, todos os que aqui pisaram, e eu digo nos dois planos da vida, todos aqui estão para aprender. Todos nós estamos aqui para aprender, porque esse é o nosso objetivo. Não temos que ter vergonha de ser feliz. Ah, mas como é difícil ser feliz vendo tanta miséria. Ajudemos a combater a miséria e mantenhamos a nossa felicidade. Isso é que é importante. Não podemos ter vergonha de ser felizes, mas não podemos também empurrar a nossa felicidade goela abaixo das outras pessoas. Não podemos exigir que os outros sejam felizes como nós. Temos que saber que a cada um é dado aquilo que tem. Como dizia Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não podemos exigir dos outros o que eles não podem nos dar. É importante que tenhamos isso em mente. A felicidade é nossa e a dor alheia tem que ser cuidada. Esse filósofo aí que viveu na época de Jesus em Roma, mas não conheceu Jesus, ele tinha uma exposição muito próxima da que Jesus fazia. Não igual, mas muito parecida. Sêneca disse em um de seus livros, chamado Aprendendo a Viver, ele disse certa vez que quando nós encarnamos aqui na Terra, quando nós viemos para a Terra, nós recebemos de quem nos manda para cá duas coisas. Uma delas emprestada, que é o nosso corpo físico, que teremos que devolver assim que nos for convocada essa devolução. E a outra que é nossa, essa nos pertence, chamada o tempo. O tempo é nosso. O tempo não é alheio, não é de outro. Tudo o resto que nós temos é alheio, é dos outros, é bem comum, é de todo mundo, inclusive o nosso corpo, que está só sobre a minha posse. Mas o tempo é meu. Então nós pensamos na morte como sendo uma coisa do futuro. Ah, um dia eu vou morrer. É, gente, está chegando a minha hora. Puxa, qualquer dia desse eu vou morrer, porque ninguém fica para semente. Sêneca dizia que nós estamos errados, porque nós morremos no momento e começamos a viver. Cada momento perdido é um momento meu que já morreu. Cada dia que passou sem que eu tenha feito o bem máximo nas possibilidades da minha força é um dia meu que morreu sem que eu tenha evoluído. É importante pensar nisso. Nós desperdiçamos o nosso tempo. Temos esse direito, temos o livre-arbítrio, porque esse é nosso. Eu não posso vilipendiar o meu corpo. Eu não posso dispor do meu corpo. Não posso me matar. É um crime contra as leis de Deus. Não posso me ferir propositadamente. Mas eu posso gastar o meu tempo como eu quiser, porque o tempo é meu. Mas eu tenho que prestar contas das consequências que esse gasto de tempo vai ter quando eu chegar o momento de prestar essa conta. Nesse livro Painéis da Obsessão, do Divaldo Pereira Franco e do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que a vida são os sacrifícios e labores pela conquista da realização interior, e não
e não o anestesiar da consciência, reduzindo o homem a um feixe de instintos. Nós não somos um feixe nervoso, um feixe de instintos. Nós somos muito mais do que isso. A nossa vida não é para atender aos nossos anseios físicos apenas. É muito mais do que isso. Vai muito além disso. Temos que aprender a avançar sob esse ponto de vista. Nós somos, sim, fisicamente, esses feixes de nervos, somos agredidos, somos submetidos a todos esses estímulos, mas não somos apenas isso. É necessário buscar pela nossa realização. Por isso, Jesus já nos ensinava. Já falamos essa frase, mas vamos repetir porque ela é importante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho da busca da verdade utilizando o recurso da vida. Isso é o que Jesus representa para nós. Trilharmos esse caminho para buscarmos essa verdade, a nossa verdade, inclusive, utilizando o benefício máximo que o Pai podia nos conceder, a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas, como já dissemos, não é o objetivo. Temos que buscar a nossa perfeição. E para concluir o nosso estudo, que já vai se alongando, mais uma frase de Jesus que nos concita a fazer aquilo que ele disse acima. Eu vim para que todos tenham vida, mas que tenham vida em abundância, que tenham vidas felizes, que tenham vidas bem vividas por si próprio e pelos outros, que tenham vidas bem servidas, vidas conquistadas, mas também vidas a conquistar. Caminhos percorridos, mas caminhos a percorrer, sempre com a luz do Evangelho de Jesus à nossa frente, para que essa luz se transforme em atitude, em ações, em atos, em boas práticas, e que essas atitudes e essas boas práticas se convertam em iluminação pessoal, em crescimento interior, em reforma íntima, em progresso moral e intelectual, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos ter trazido alguma coisa interessante para vocês e para vocês que nos ouvem à distância, pedindo a Jesus que continue amparando e abençoando os bons propósitos desse lar de caridade que a tantos acolhe, essa casa de oração que a todos nós tão bem recebe, e que nós possamos voltar para nossa casa levando aquilo que aqui viemos buscar, porque o bem recebido aqui hoje para todos vocês já chegou, porque enquanto estamos aqui, o benefício desce sobre nós, porque é assim que trabalham os bons espíritos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, que Ele permita que nós continuemos sempre servindo pelo bem, em seu nome, pela busca da nossa iluminação. Muita paz para todos nós. Vanderlei, muito obrigado por essa exposição aqui. Você nos trouxe um tema muito plausível, inclusive nos deixou com, como diz o ditado, a pulga atrás da orelha, né? Mas também nos trouxe o entendimento de como podemos fazer para a nossa reforma íntima, né? E nós devemos acordar um dia atrás outro. Muito obrigado, volte sempre para a nossa casa e um grande abraço. Vou chamar a Carlinha aqui para a nossa prece final. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso coração e agradecer a Deus. Agradecer por nos encontrarmos aqui, reunidos em seu nome, e por termos recebido as bênçãos que chegaram até nós por meio da espiritualidade superior, que aqui se reúne com todo amor, com todo carinho, para nos auxiliar em nossa jornada. Senhor, nos ampare para que possamos, através de nosso esforço e com seu amor e proteção, iluminar a nós mesmos, construir o seu reino em nossos corações, a fim
de chegarmos à perfeição prometida pelo Mestre Jesus, observando as orientações que ele nos trouxe e a verdade que ele tanto se empenhou para que nós conhecêssemos, a fim de que sejamos felizes, a felicidade que a alma busca, que a alma necessita. Te agradecemos, Senhor, que tua paz permaneça conosco durante cada dia da nossa jornada, durante essa semana. Assim seja, graças a Deus.